Olá pessoal, eu sou o professor João Tolentino e este é o quarto vídeo do curso de elaboração de banco de questões dinâmicos para questionários do Moodle. E neste vídeo, veremos sobre elementos avançados de formatação. É possível enriquecer o questionário adicionando mais elementos a ele. Veremos na sequência como adicionar figuras, arquivos e tabelas às questões. Em nosso primeiro exemplo, veremos como adicionar imagens externas às questões. Essas imagens podem ser figuras, fotografias, esquemas, gráficos que foram criados em um software qualquer. Nessa figura aqui do exemplo, nós adicionamos uma bandeira, no caso aqui, a conhecida bandeira do Brasil. É uma questão do tipo única escolha, em que simplesmente se pergunta, né, a que país pertence aquela bandeira. E aqui o código em R Markdown utilizado para criar aquela questão. Tá? Começando com o nosso cabeçalho, e aqui uma parte fundamental, que é esse código aqui, include suplemento. Nesse caso, eu preciso colocar essa linha, porque ela vai fazer uma cópia interna daquele arquivo que contém a figura, que vai ser adicionado depois, dentro lá logo abaixo da palavra-chave cache. Então, eu coloco essa função e o nome do arquivo, brasil.png. É um arquivo de imagem e é muito importante aqui que o arquivo ele tenha o nome e a extensão escrita corretamente e seja colocada também dentro de aspas. Outro detalhe importante é que esse arquivo ele deve estar salvo na mesma pasta em que estamos elaborando as questões. Então, seguindo aqui no código, palavra-chave question, o cabeçalho, de que país é a bandeira da figura, e aqui aparece então o código para eu inserir a figura, né, no lugar onde ela deve aparecer também na questão. O que é esse código aqui? É um símbolo de ponto de exclamação, um colchete. Dentro dele eu poderia colocar o título da figura ou a legenda da figura. Mas nesse caso aqui, como ela é bastante autoexplicativa, eu preferi deixar em branco. Mas aqui dentro dos colchetes poderia ser colocado um texto, caso desejar. E dentro de parênteses aparece o nome do arquivo, completinho, brasil.png, do mesmo jeito que apareceu lá em cima naquela função de incluir. Tá? Só que a diferença é que aqui não vai ser colocada entre as aspas. E também dentro do chaves, posso colocar alguma opção de como essa figura vai ser plotada. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei a largura igual a 250 pixels. Então, se eu colocar esse valor maior, a figura ficaria mais larga. Tá? E ela vai mantendo a proporção, então ela aumenta a largura, aumenta a altura proporcionalmente. Então, se eu tenho uma figura muito grande e na hora que ela seria colocada lá na questão, ela pode ocupar uma parte muito grande da página, ficaria esteticamente feio. Tá? Então, eu posso gerenciar colocando essa largura aqui, da largura que eu desejar. Tá? Então, isso aqui vale a pena fazer algum teste com alguns valores. Algumas vezes, ali no RStudio, logo abaixo desse código, ele já faz uma prévia de como vai aparecer a figura, que é o meu caso aqui. Se no, se de vocês não estiver aparecendo a figura, não se preocupe, não quer dizer que esteja errado, mas pode ser que algumas vezes ele não faça essa pré-visualização agora. Seguindo no código, então, answer list, a lista com as alternativas para aquela questão, a solução, bem simples, né, é a bandeira do Brasil. Não preciso nem explicar porque as outras estão erradas, então ela fiz aqui de uma forma mais sucinta. Né? O X-Tape é S-Choice, ou seja, uma única escolha. X-Solution 1 é a correta, né? A primeira é o Brasil, as demais erradas recebe zero. Esse shuffle igual ao true para cada vez que for criado, essa ordem aqui seja alterada. Neste segundo exemplo, veremos como colocar imagens internas. Quando eu falo imagens internas, entendam que são gráficos que são plotados pelo próprio R. Então, o software R é, na verdade, um dos melhores softwares da atualidade para fazer gráficos. Desde gráficos simples como esse, que eu já vou explicar como que ele é feito, até gráficos extremamente avançados. Então, se a partir dos meus dados eu consigo gerar o gráfico dentro do próprio R, me poupa o trabalho de ter que salvar ele ou fazer em outro software, salvar e inserir. Posso já fazer tudo isso dentro do código em RMD, R Markdown.
Então aqui na figura ao lado, um exemplo dessa questão que contém uma imagem interna. Então foi criado um gráfico do tipo boxplot a partir de uma sequência numérica e as alternativas do tipo múltipla escolha, em que eu posso selecionar várias. Aqui o código em R Markdown, utilizado para gerar aquela questão. Então aqui em Random Data, inicialmente criamos um objeto M, contendo um valor selecionado no intervalo de 10 a 20, e depois um objeto dt, em que utilizamos essa função rnorm, em que essa função cria uma sequência de 100 valores que pertencem à distribuição normal e cuja média é igual ao objeto min que eu acabei de criar. Então, logo abaixo no código, começa a questão propriamente dita, question, cabeçalho, analise o boxplot abaixo. E aqui o código que vai plotar aquele gráfico e ele já vai ser inserido na questão também nesse mesmo local, então logo abaixo desse cabeçalho. Então aqui eu crio esse trecho de código em R, nome plot, equal igual a false para que o código não seja inserido, e tem essa opção aqui também fig igual a cap, que é outra maneira de eu colocar uma legenda ou um título para aquela figura. Como eu também achei essa figura bastante autoexplicativa, eu deixei em branco, mas dentro dessas aspas vocês poderiam colocar um texto que apareceria logo abaixo da figura. Não colocar essa opção aqui, ele pode deixar um espaço reservado para o título da figura, o que pode não ser interessante. Tá? Então, mesmo que eu deseje que não apareça nada, eu deixo ele em branco, como está colocado aqui. E uma função em R bastante simples, boxplot dt. Tá? Então, ele vai criar o boxplot daqueles dados da distribuição normal que foram gerados lá em Random Data anteriormente. Seguindo no nosso código, continuando o cabeçalho, analise todas as alternativas verdadeiras. E aqui aparece o answer list, ou seja, a lista das alternativas. Então, a primeira, a distribuição é simétrica. Como esses dados vêm de uma distribuição normal, sempre será simétrica, então eu já considero ela verdadeira. A segunda, a mediana é aproximadamente igual à função median da distribuição dt, arredondado para no valor inteiro, então aqui round sem nenhuma casa decimal, então essa alternativa sempre será verdadeira, como eu já coloquei aqui embaixo. A terceira alternativa, o maior valor é aproximadamente igual aqui a função max, só que eu multipliquei por 2. Então vejam, ele sempre vai dar um valor o dobro do máximo. Então essa alternativa também será sempre falsa. E a explicação é que ela deve ser igual ao valor máximo sem a multiplicação. Então é uma forma bem simples também de criar um questionário de múltipla escolha com dados gerados. Então, xtape, mchoice, xsolution 1, 1 e 0. As duas primeiras são corretas e a última é falsa, então por isso 0. E xshuffle igual a true para que apareça em uma ordem sorteada também. Seguindo, então, veremos como adicionar arquivos externos à questão. Então, esses arquivos eles ficam disponíveis para download. Então, eu não preciso fazer o upload dele em lugar nenhum, não preciso deixar ele disponível em lugar nenhum. O próprio programa vai inserir esse arquivo e lá no Moodle depois o estudante, a pessoa que estiver respondendo o questionário, pode fazer o download, apenas clicando no link. Então, nesse caso aqui, desse exemplo da figura, está disponível para download a obra Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. Então, ela já é uma obra em domínio público, então podemos disponibilizá-la. E tem uma pergunta relacionada a essa obra. E aqui eu poderia deixar qualquer tipo de arquivo, seja um arquivo PDF, né, como esse, um livro, um paper, ou mesmo um banco de dados, um arquivo em Excel, um arquivo em Doc, qualquer tipo de arquivo que eu já tenha e pretendo deixá-lo disponível para download e que, de algum modo, ele ajude a responder o questionário. Aqui o código em R Markdown utilizado. Então, a única coisa diferente que vai aparecer, eu criei um título aqui chamado File, onde eu incluo, né, include suplemente, o arquivo em PDF. E lembrando, deve estar salvo na mesma pasta em que estamos elaborando os arquivos com as questões. Logo em seguida aparece a palavra-chave question, o cabeçalho da questão, e logo abaixo o link para fazer o download desse arquivo. Então eu posso colocar ele no texto corrido, então download da obra, entre colchetes
escrevi a palavra Dom Casmurro, que é o que vai aparecer lá na questão como um link clicável, né? Diferente da imagem, aqui a gente não coloca o ponto de exclamação no início, então vai direto aqui no colchete, entre parênteses, o nome do arquivo com a extensão. Então, completinho, domcasmurro.pdf. Lá em cima, no include suplemento, ele precisa aparecer entre aspas, aqui não deve colocar entre aspas, tá? Seguindo aqui, answer list, então a lista das alternativas que vão aparecer lá para serem respondidas, né, o nome de vários personagens de Dom Casmurro, e solution answer list com o feedback para cada uma delas. Né? Então, a primeira é a correta, a pergunta estava relacionada a quem é o narrador em primeira pessoa da obra Dom Casmurro, a resposta correta é o Bento Santiago. Meta Information, aparece mais algumas coisas, né? O State S-Choice era uma única escolha. X-Solution, o primeiro é correto, então 1 seguido de 0. E o X-Shuffle True, caso eu queira que essa ordem seja aleatorizada também. Uma outra opção é eu trabalhar com arquivos internos do R. São arquivos com valores gerados pelo próprio R. Nesse exemplo aqui, eu criei um arquivo no formato CSV, é um formato bastante padrão para distribuir arquivos, né? Então é um formato bastante leve, e mesmo contenha bastante informações, ele não vai ocupar muita memória. E a partir desse arquivo aqui, que a pessoa deveria realizar o cálculo aqui da média e do desvio padrão. Então aqui no código RMD, o código R Markdown, que foi utilizado para criar aquela questão. Uma parte do código foi reaproveitada de uma questão anterior, então aqui resumidamente, né, foi utilizada essa função rnorm para criar uma sequência, só que agora com 1000 valores pertencentes à distribuição normal. E aqui em File eu utilizo essa função write.csv, que vai salvar então o arquivo data-normal.csv contendo aqueles 1000 valores. Tá? Então é esse tipo de arquivo em formato de texto. Solution, as respostas corretas, né? Então o objeto min ele armazena a média daqueles valores e o objeto SD armazena o desvio padrão daqueles valores. Seguindo no código, aqui em Question eu coloco o cabeçalho, considere os valores disponíveis no arquivo e o link para o arquivo. Tá? Então aqui entre colchetes eu coloco o nome do arquivo, eu preferi deixar o nome exatamente igual ao próprio nome do arquivo, né, até para ajudar ali as pessoas na hora de fazer o download. Então, e dentro de parênteses também coloco o nome. Sempre cuidado que esse nome aqui, data-normal.csv, tem que ser exatamente igual a esse nome que foi criado lá em cima na função write.csv. Então, question list, aparecem duas alternativas, a média e o desvio padrão. Solution e solution list aparecem o feedback para cada uma delas. Em meta information, esse tipo é uma questão close, né? É o tipo do tipo close ou embutida. Então são duas perguntas em uma, né? Sendo que as duas são numéricas, mas eu sempre preciso repetir o valor aqui. Então num barra vertical num, para ficar bem explícito que são a resposta das duas é numérica. Na sequência, o solution, então imprime o valor do objeto min, imprime o valor do objeto SD e para ambos uma tolerância de 0,5. E por último, podemos também inserir os dados em formato de tabela, que pode ser uma maneira interessante de mostrá-los. No entanto, essas tabelas elas não são muito formatáveis e elas também não são muito elegantes de serem mostradas aqui. Mas para alguns poucos dados, elas podem ser bem úteis. Tá? Então, nesse caso aqui, né, exemplo dessa figura, é uma tabela com duas colunas. A primeira coluna os valores de x, a segunda coluna os valores de y, e pede-se para calcular o coeficiente angular de uma reta linear entre esses dados. Tá? Resposta do tipo numérica. O código em R Markdown, então foi criado um objeto x. Aqui eu utilizei essa função sec para criar a sequência de números, então de 20 até 60 e de 5 em 5, né? Então from é o valor inicial, to é o valor final e by seria o passo, né? Ou a diferença entre eles. Então vai criar aquela sequência, 20, 25, 30, 35 e assim por diante até 60. E depois o y, eu já criei aqui também com uma reta linear,
Então naquele formato A mais BX, só que para ficar um pouquinho melhor, eu ainda adicionei aqui um ruído a esse número, né? Então eu coloquei esse R enorme aqui para esses valores de Y eles terem um pouquinho de variação e não serem exatamente uma reta linear ou ajustar exatamente a reta linear em função de x. Tá? Mais abaixo, então, a resposta utiliza aqui a função LM, né, de Linear Model, y em função de x. Então, o segundo coeficiente, que é o coeficiente que eu desejo, né, o coeficiente angular da reta, é arredondado para a terceira casa decimal. Seguindo ali no código, em question, o atalho, considere os valores listados na tabela abaixo. Então, aqui, o código em R que vai criar aquela tabela. Para isso, eu vou utilizar essa função aqui, ó, chamada cable, né, que ela vem daquele pacote init. Então, por isso que o autor colocou esse apelido, né? De table, ele mudou o nome para cable. Então, criamos aqui o data frame de x e y, e eu gosto muito dessa opção aqui, que é o alinhamento, deixar centralizado. Então, align igual a C, entre aspas, quer dizer que a primeira coluna e a segunda coluna serão centralizadas. Continuando com a pergunta, calcule o coeficiente angular da reta linear, e a solução é imprimir aquele valor que já foi calculado lá em cima, né? Então, C underline em meta information, é uma questão do tipo numérica, a solução dela é o coeficiente angular, e aqui coloquei também uma tolerância de 10%. Vamos ver agora, então, como trabalhar com esses exemplos do capítulo de formatação avançada. Então, primeiro de tudo, vamos lá no nosso material didático, item 5.1, relacionado, então, a como inserir imagens externas, tá? Fazer o download do código. Vamos salvar esse arquivo imagem-hash lá na nossa pasta. E aqui eu preciso salvar também esse outro arquivo com a figura, tá? Para ele puxar, para ele copiar essa figura para dentro da questão. Então vamos salvá-la na mesma pasta. Então basta aqui fazer o save, né? Volto lá para o RStudio e vamos abrir o código. Ele já está aqui na nossa pasta, o arquivo é RMD, e vejam que o arquivo com a figura está na mesma pasta. Então não vamos ter nenhum problema ali no passo seguinte, que é fazer a pré-visualização. Então sempre que eu vou buscar uma imagem e até mesmo um arquivo externo, salve na mesma pasta em que está salvo o arquivo da questão. Então, Open e peço para fazer a pré-visualização. Terminando a pré-visualização, logo vai aparecer aqui o resultado desse arquivo, né? Desse exercício. Então está aqui uma prévia, e que a gente já pode ver então aquela imagem, ela foi inserida exatamente no ponto onde o código que faz essa inserção foi colocado também, né? Então se eu colocasse ele mais para baixo ou mais para cima, eu posso controlar onde essa imagem vai aparecer. E com aquela opção ali da largura de 250 pixels, ela fica um pouquinho menor. Vou fazer um teste aqui, exagerando, vamos colocar um zero a mais aqui, só para ver como que ficaria essa pré-visualização com a figura mais larga, né? Lembrando que ele mantém a proporção, então se ela fica mais larga, ela vai crescendo na altura também. Então a imagem ficou bem maior do que era anteriormente, né? Então eu posso usar esse comando aqui para controlar essa largura e ela ficar de um tamanho que julguemos adequado, né? Para mim, o valor anterior de 250 pixels já era suficiente para enxergar, né? É uma figura simples e facilmente reconhecível. Caso esteja trabalhando com outros gráficos, outras figuras que precisa parecer maior, né? Pode ajustar esse valor aqui para o valor mais adequado. Bom, então continuando, vamos ver um outro tipo, voltando ali para o nosso material didático, é imagens internas. Vamos fazer o download desse código, carregando aqui. Salvo. Voltando para o RStudio.
Vamos abrir esse segundo código, imagem interna, open. Como é que a imagem vai ser gerada, no caso é um gráfico, né, vai ser gerada pelo próprio R, eu não preciso salvar, né? Nem tenho essa imagem, obviamente, né? Mas então eu não preciso salvar em lugar nenhum. Ele já faz uma cópia interna que depois vai ser inserida no questionário final, na versão final deste exercício. Como a gente já vai ver assim que terminar a pré-visualização. Então, está ali o box plot gerado, né? E todo o resto da marcação, a gente já viu que está certinho. Como esse exercício usa dados aleatórios, se eu fizer uma nova pré-visualização, essa figura vai vir levemente diferente, né? Eu não coloquei uma gama muito grande ali de valores, mas ela sempre vai vir um pouquinho diferente da anterior. Então isso garante uma certa aleatoriedade nos exercícios também. Nosso próximo exemplo é relacionado a arquivos. Então aqui eu tenho também duas opções. A primeira é relacionada a um arquivo externo, então eu vou baixar o código primeiro, e ali também tem o exemplo do arquivo, que é um livro no formato em PDF. Então salvo na mesma pasta, volto lá para o RStudio, aqui eu preciso abrir o meu código, né? E vendo que aqui o arquivo PDF está salvo na mesma pasta, então deixo ele ali. E a pré-visualização, né? O código já foi explicado e como esse aqui é um arquivo externo, a gente vai conseguir ver apenas o link clicável para ele na pré-visualização, né? Eu vejo aqui que é um link clicável. Nessa pré-visualização não adianta eu clicar, não vai aparecer o arquivo em si, né? Mas deu para ver como esse texto aqui, o Dom Casmurro, ele já aparece como se fosse um link, né? Quando eu aponto para ele, vira essa mãozinha, né? Além disso, ele fica em azul e depois sublinha quando eu aponto para ele. Mas ele estaria é, corretamente direcionado para o link daquele arquivo. Então, continuando agora para o nosso próximo exemplo, ali no nosso material didático, é esse aqui em que eu faço o código que insere um arquivo interno, então gerado internamente pelo R, né? Seguindo o mesmo procedimento, salvo o arquivo, volta lá para o RStudio, vamos abrir esse arquivo, file int, open e a pré-visualização. Então esse aqui em que é gerado uma sequência com 1000 números pertencentes à distribuição normal e esses valores são salvos então nesse arquivo datanormal.csv. Ele aparece também aqui como um link clicável. Okay? Então eu posso inserir esse arquivo, o arquivo foi gerado aqui, ele foi salvo internamente, já está disponível nesse link clicável aqui para quem precisar fazer o download e utilizar ele aí em outros softwares se for necessário. Então vamos para o nosso último exemplo. Então, voltando ali no material didático, seria aquele exemplo em que a gente adiciona uma tabela para mostrar os valores, né? Então uma forma diferente de fazer essa formatação. Então vou ali no final do código e fazer o download desse arquivo, table.rmd, né? Salvo ele na nossa pasta, voltando aqui para o RStudio, abrir esse arquivo, table.rmd, open, e peço para fazer a pré-visualização, clicando naquele botãozinho ali, Init. Aguarde um pouquinho, logo vai aparecer essa prévia aqui no nosso painel de visualização, né? O Viewer. Então aqui vocês podem ver a pré-visualização desse exercício, né? Então, colocado em formato de tabela. Aparentemente lá no Moodle essa tabela fica um pouco menos elegante a formatação dela, tá? Mas é bastante útil para mostrar poucos dados como o desse exercício aqui.
E assim encerramos essa explicação sobre formatação avançada. No próximo vídeo, veremos como fazer a avaliação das questões do tipo múltipla escolha, que admite diferentes métodos para pontuar a questão. E muito obrigado por assistir a este vídeo.